Então vamos lá, meninos do primeiro EJA, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de velocidade média. Então eu vou ensinar para vocês o reloginho. O que é o reloginho? Uma regrinha simples. Ele vai funcionar quando a gente for converter as velocidades. A gente tem duas unidades de medida de velocidade, que pode ser dada em quilômetros por hora ou metros por segundo. Então, para a gente facilitar, eu vou ensinar um método para vocês aqui. Então, quando a gente for converter quilômetro por hora em metro por segundo, a gente vai dividir por que número? 3,6. Sempre vai ser 3,6. Quando eu for transformar metro por segundo em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por que número? 3,6. Então, quilômetro por hora em metro por segundo, divide por 3,6. Metro por segundo em quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Essa é uma regra básica. Então, lembrando vocês lá, a gente está vendo velocidade média é igual a distância dividida pelo tempo, variação de distância dividida pela variação de tempo. O exercício número 1, ele fala o seguinte: qual é o valor da velocidade escalar média em metros por segundo? Então, o exercício quer saber em que? Em metros por segundo. Ele quer saber a velocidade de metro por segundo. De um móvel que desloca 432 quilômetros em 6 horas. Então, eu tenho a distância em quilômetros, o tempo em horas. O que eu vou fazer? Velocidade média vai ser igual 432 dividido por 6. Eu vou dividir isso aqui. O meu resultado... Então, o meu resultado aqui vai dar 72. 72 o quê? Quilômetros por hora. Porque aqui eu tenho quilômetro, aqui eu tenho hora, minha velocidade é em quilômetro por hora. Mas o exercício pediu em quê? Em metro por segundo. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou dividir pela constante, ó, o reloginho. Se eu quero quilômetro por hora em metro por segundo, o que eu faço? Eu divido por que número? 3,6. Vou dividir por 3,6. Vai dar 20 metros por segundo, tá? Então, a nossa velocidade média é 20 metros por segundo ou 72 km por hora, tá bom? Aí, eu vou explicar os outros exercícios e vocês vão terminar de resolver sozinhos, tá? Então, o exercício número 2. Qual o valor da velocidade média em metros por segundo? Ele pede do mesmo jeito, de um móvel que parte de uma cidade às 3 horas e que está numa cidade distante da outra 324 quilômetros. Então, eu já coloquei o tempo, coloquei o quilômetro. Arma o exercício, divide, no final a gente divide por 3,6. O exercício número 3. Se um móvel parte do ponto às 2 horas e às 6 horas está no ponto distante, então ele saiu 2 horas e chegou às 6. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o meu tempo final menos o meu tempo inicial. Eu vou subtrair um pelo outro e vou achar aqui quanto tempo ele demorou no percurso, que foi o quê? 6 menos 2, 4 horas. O que eu vou usar para fazer o cálculo? As 4 horas. A distância dos pontos que ele foi de 300 km, eu vou achar a velocidade. Exercício número 4. Se um móvel parte de um ponto da estrada marcado com quilômetro 20 às 2 horas e às 5 horas está no ponto que é 320 quilômetros, qual a velocidade média nesse percurso? Ó, vamos entender aqui. Ele saiu e aqui, ó, tá marcando km 20. Quando ele chegou no destino dele, tava marcando km 320, tá? O que vai fazer? Ele saiu às 2 horas e chegou às 5 horas. O que a gente vai fazer? Distância final menos a distância inicial, tempo final menos o tempo inicial.
Então, vamos pensar, se eu vou daqui a Rio Verde, daqui a Goiânia, eu saio daqui, vou até Goiânia. Da onde eu parti, aonde eu cheguei? Que horas eu parti, que horas eu cheguei? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Então, vai ser, o S final vai ser 320 menos o S inicial, que é 20. Isso aqui é a distância, vai ser dado em quilômetros, tá? O tempo, ele chegou, o tempo final, às 5 horas, ele partiu às 2 horas. Isso aqui é tempo, vai ser dado em horas, tá bom? O exercício, só substituir na fórmula da velocidade média e achar a resposta. O exercício número 5. Um móvel percorre 200 quilômetros em 3 horas e depois percorre 300 quilômetros em 5 horas. Mesmo pensamento, ele pede a velocidade média. Mas só que esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar, tá bom? Por quê? Porque ele faz 2 percursos com 2 tempos. Ele percorreu primeiro 200 quilômetros. Quanto tempo ele demorou? 3 horas. Depois ele deu uma pausinha e percorreu novamente o que? 300 quilômetros. Em quanto tempo? 5 horas. Vamos pensar, a gente vai daqui a Goiânia, demora 3 horas. Aí a gente posa em Goiânia e depois segue até Palmas, no Tocantins. Demora mais 5 horas, tá? É só um exemplo aí, eu nem sei se demora estudo, se demora mais, se demora menos, nem sei. Mas seria esse pensamento, entendeu? Por isso eu somo, não subtraio igual foi aqui. Aqui eu somo. Ele parou e depois seguiu. Eu não preciso saber, eu já sei quanto ele andou, tá bom? Diferente daqui que eu preciso saber quanto tempo ele demorou e quanto ele andou. Faz a mesma coisa, substitui na fórmula da velocidade média e resolve. O exercício número 6 é o mesmo pensamento do 5, tá? Primeiro ele anda 300 quilômetros em 2 horas. Depois ele faz uma pausa de 1 hora, essa pausa a gente não conta, e ele anda mais 200 quilômetros em 2 horas. Então a gente vai somar isso aqui, tá bom? Então a gente vai somar do mesmo jeito e aí a gente substitui na fórmula. Velocidade média é igual delta S dividido por delta T. A minha velocidade média vai ser igual, vou somar 300 mais 200, 500. 2 mais 2, que é o tempo que ele usou, 4 horas. Divide, a gente acha o resultado em quê? Quilômetros por hora. Coloquem as unidades de medida, atentem a elas, tá? Se tiver unidade errada, o exercício está errado. Eu vou colocar junto com as questões o gabarito para vocês conferir também.